Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. Estamos em mais um episódio aqui de lições de concurso. Hoje com minha amiga, né, Ana Carolina, que para mim é Carol, né, juíza em Pernambuco, e a gente vai conversar aqui sobre a trajetória dela, a forma de estudar e também todos os aspectos mentais relacionados a toda essa trajetória. Carol, seja bem-vinda. Vou deixar você se Obrigada. apresentar, mas eu já sempre começo com uma pergunta que é a pergunta para mim, a de choque, assim, né? Que é o seguinte: se apresente, obviamente, e diga para mim qual foi a maior dificuldade, se você pudesse eleger só uma dificuldade, uma maior angústia que você passou durante a sua trajetória de estudos, qual foi? e Por quê? Ah, tá, vamos lá. Espero que você não me faça chorar hoje aqui, tá, doutor Tá. Gerson? Poucas pessoas Eu tô choraram, só chorona e falar da minha 50%. trajetória, meu filho, é algo assim que, Hum. né, meu coraçãozinho fica ali, enfim. Bom, pessoal, meu nome é Ana Carolina Santana, né, mais conhecida aí como Carol, Prof. Carol Santana. E eu sou juíza de Direito no Tribunal de Justiça de Pernambuco atualmente. Tenho dois filhos lindos, maravilhosos, uma família que é a minha razão de existir. E agradeço o convite, muito obrigada. Já acompanho há muito tempo o Gerson e tenho uma admiração por ele, pelo trabalho que ele faz, enfim. E me sinto honrada em estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da minha trajetória. Acho que a maior dificuldade, assim, para mim, porque foram muitas, Hum. mas foi a financeira. A financeira. Chegar onde eu cheguei com os recursos financeiros que a minha família tinha foi um milagre de Deus. Mas assim, é, me conte mais. Quais as situações que você passou em termos assim financeiros que você achar que tipo chegou a um ponto de não vou seguir, não vou desistir. Essa nunca foi uma opção. Hum, Não vou seguir, não vou e vou desistir, nunca foi uma opção. Porque eu também precisaria romper hum. esse ciclo que estava atrapalhando a minha vida. Eu costumo dizer que o estudo mudou a minha vida, mas através também da minha persistência amparada na minha fé, eu tive a minha vida transformada. Então, eu sou de uma família pobre do interior de Sergipe, de uma Hum. cidadezinha chamada Simão Dias. Não é? Para eu nascer, já começa de berço. Hum. Para eu nascer, teve muitos problemas. Então, minha mãe foi colocada para fora de casa aos 15 anos, que foi quando ela engravidou, foi morar na casa da minha avó, que minha avó, que não era minha avó de verdade, porque o meu pai foi abandonado pela mãe biológica dele. Olha a história. Meu Hum. pai foi abandonado pela mãe biológica dele, então alguém pegou ali, achou bonitinho ali ele, aquele bebezinho que já era um menininho grandinho, acho que tinha 3 ou 4 anos. Aí a minha tia, que eu tenho como tia, que já é falecida, tia Maria, levou para casa e disse: Olha que menininho lindo, que eu achei mais ou menos isso. E a minha avó disse: Mas onde? Nananã? E aquela coisa toda, e ficaram com ele. Né? Ficaram com ele, a minha avó biológica ela foi para o Rio, e a minha mãe, com 15 anos, foi para essa casa, morar com a família do meu pai, porque, na verdade, meu avô não queria que uma menina de 15 anos, que era minha mãe, me tivesse ali. Era, se me tivesse, era para me dar para outra tia criar, enfim. Meu pai disse que não, que a filha era dele, quem ia criar era ele. E teve toda essa confusão familiar, de modo que a situação confortável que o meu avô tinha não passou para minha mãe. Então, a situação foi bem difícil. A gente, quando saiu da casa da minha avó, a gente foi morar em um conjunto habitacional lá do interior, área periférica, aqueles conjuntos que você sabe, hoje é minha casa, minha vida, né? A pessoa dá ali um dinheirinho e fica pagando o resto da vida o financiamento. Então, a gente foi morar lá em um conjunto habitacional. Tinha uma motinha para se locomover, porque era bem distante do centro, e andava os quatro ali na moto, sabe, sem capacete. Aquela coisa bem de interior, digamos assim, de família humilde, pobre de interior. Então eu cresci nesse ambiente. Só que o meu pai e a minha mãe, eles nunca deixaram de investir em educação. Hum. Então eu sempre estudei em escola particular, né? Escola de interior, que tem, enfim, principalmente naquela época, né, tinha todo o déficit se comparado à escola de capital, mas sempre estudei em escola particular. Pelo menos aqui E em Aracaju, quem tinha condição mandava o filho do interior vir estudar na capital. Os isso. internatos, né? Isso, exatamente. Lá não, lá eu fiquei.
E sempre tendo essa perspectiva também de crescer na fé, porque todos os domingos nós tínhamos um compromisso, que era ir até a igreja, assistir a missa, ir ali da igreja, ir para a pizzaria, nós quatro, eu, meu pai e minha irmã, e conversar, ter um momento entre nós quatro. Então eu cresci em um ambiente de uma base sólida relacionada a dar importância à família, dar importância ao que realmente tem que ter importância, que é a união familiar, crescendo na fé e de que tudo vai dar certo porque nós temos um Deus que está nos amparando, nos guiando e nos socorrendo. Quando eu completei 18 anos, meu pai e minha mãe não tinham a mínima condição de 18 não. Terminei o terceiro ano do ensino médio e não passei no vestibular, né? Terminei, não lembro se eu terminei com 17 ou 18, mas foi nesse período. E eu terminei e não passei no vestibular. E aquilo para mim foi como é que agora eu vou fazer uma faculdade se meus pais não têm condição de pagar um cursinho para mim? Como é que vai ser esse negócio aqui? Né? Como é e eu tinha pavor, pavor, Gerson. Quando eu lembro, eu digo assim, meu Deus, quanto medo eu tinha de ficar no interior. Sabe aquela coisa, meu Deus, eu vou ficar aqui? Não, eu não posso ficar aqui. E eu pedia muito a Deus isso, Deus me mostra o caminho, porque eu não posso ficar aqui, se eu ficar aqui eu não cresço. E eu quero crescer. Eu tinha muito essa vontade até hoje, né? Tudo que eu pego na minha vida, eu digo, vamos crescer, vamos evoluir, vamos melhorar, a gente tem que andar para frente. O fluir é para frente e deve ser de E forma a natural. gente vai marcar um jantar com meus pais. Porque se você conversar com meu pai, parece que você está repetindo as mesmas, Já quero, a mesma história. A mesma história. Olha, Marcela aqui. já Marcela, aceito dê um esse abraço jantar, aqui pra quero. Carol. Dela. Oi, E aí, lindona, tudo bom? maravilhosa! Como é que você tá? Tudo Carol, ótimo, você sabe graças que a Disse a Deus. você que Marcela é sua fã. você é maravilhosa, minha filha. Uma diva. Ai, meu Deus do Super céu, didática, obrigada. explica tudo Somos. direitinho, maravilhosa. Somos. Bem, Marcela, Ó, tá já me me contando a convidou para história dela jantar, aqui, viu? que vai sair, tá Já gravando, vai aceitei. sair no YouTube, que tá e aparecendo. Tá, você pode. também é? É bom que vai sair, porque se esse jantar não sair, eu vou fazer uma Nossa, a gente exposição tem que jantar stories aqui. um jantar com meus pais. Ela tá contando a história dela aqui, e parece que tá falando a vida do meu pai. É. Beijo, Carol. Beijo, beijo. Mas é exatamente isso. Ter essa fé e colocar tudo pra frente. E é tanto que algumas pessoas que são mais próximas a mim dizem assim: você às vezes parece muito prática, não deu certo, não deu tchau, virou a página, parte pra próxima. Porque é isso. A vida é isso. Então, quando eu reprovei no vestibular e a minha preocupação, se eu tivesse condição financeira, eu não ia ter tanta preocupação assim, porque eu ia dizer bem assim: tá, perdi, vou voltar a estudar, vou passar, vou conseguir e vai dar certo. Só que tinha um entrave ali, que era o financeiro. Então, assim, eu vim morar em Aracaju, de favor, na casa da minha tia, dormindo em um quartinho de empregada, sem ter condição nenhuma de estudar. Aí, uma amiga, Você veio pra fazer vestibular, foi isso? já estou me emocionando aqui, para fazer vestibular. Rapaz, eu tô impressionado com isso. É, Meu pai veio do interior pra fazer vestibular de medicina. Aí ficou na casa de uns primos, de um tio, uns primos assim, que não tinham uma proximidade muito grande, distantes, de favor. Eles não deram carona para meu pai fazer a prova. E, caraca. e meu pai foi fazer vestibular de medicina e eles de direito. É, e eles diziam bem assim, meu pai era do interior, né? Aqui no interior, o pessoal às vezes quem é da capital chama assim, você é um tabaréu, né? Se tabaréu, você não tem chance nenhuma de passar, você não vai passar em medicina. A gente estudou aqui em escola particular. E eles foram fazer direito, né? Todos, assim, que estavam lá, pelo menos pelo que ele me contou, reprovaram. Ele passou, formou-se em medicina. Eles demoraram a passar. E meu pai foi professor de medicina legal e foi professor deles. Nossa, gente. Aí eu te pergunto, É. você quer mais honra do que isso? Deus honrou o seu pai. Isso é honra, é a honra de Deus, é o favor de Deus sobre nós.
Ele se manteve firme. Eu acredito que seu pai seja um homem de muita fé. Ele se manteve firme na fé e ele sabe que, independentemente das dificuldades que você passe, se você se mantém firme na fé, no final Deus te honra. Eu E fiz a honrou faculdade toda em de um modo tão República. extraordinário que foi professor. De um deles, acho que foi de um deles. E, e, e morou a vida toda em República. Então você tá me contando, eu tô me lembrando dessa história É, toda e ele é, me dizia bem assim, que é uma coisa que eu tinha muito em mim, tenho muito em mim também, assim, transmitido de alguma forma, né? É, ele dizia bem assim, meu filho, eu fazia isso tudo, eu ia atrás disso aqui, porque eu tinha um medo imenso de continuar pobre, de viver numa vida de pobreza, que era péssimo. No isso, interior com os 10 irmãos que ele tinha, até para estudar ele tinha dificuldade, livro era emprestado, e assim, ele disse que muito do que ele conseguiu também foi a ajuda de pessoas, professores e pessoas que dizem assim, pô, se ele é interessado, ele quer, eu vou ajudar, vou emprestar o livro, vou ajudava, exatamente, entendeu? Então, exatamente. mas continue essa história, porque tipo, me lembrou Não, exatamente das coisas que ele mas é bem parecida essa história. Já quero esse jantar para a gente poder vai compartilhar ter, vai nossas ter, vai ter, histórias de vai ter. vida. É, E hum, aí, tinha uma amiga que fazia cursinho e eu dizia a ela assim: Ó, tudo que você pegar lá de material do cursinho de manhã, eu vou de tarde para sua casa e você me passa. Por quê? Porque eu não tinha condição. Então eu ia andando no sol quente para casa dela, pegava, voltava e estudava. Tentei o vestibular, não passei. hum, Aí foi quando os meus pais, de alguma forma, ali se apertaram e se, né? Aí voltei para Simão Dias, aí para mim foi terrível. Voltar para Simão Dias, eu disse assim: pronto, eu vou morrer aqui nesse lugar. Não que Simão Dias seja ruim, só que eu sentia que Deus tinha algo melhor para mim, porque eu tinha essa vontade. Quando a gente, isso serve para o concurso público, se Deus coloca um sonho no seu coração, meu amor, é porque é seu. É seu. Vai em frente, é seu. Então ele colocou aquilo no meu coração. Eu sentia aquilo, eu queria ser diferente, eu queria ser alguém que ninguém da minha família foi. E eu não queria ser para mostrar, eu queria ser para evoluir, para mostrar que se a gente corre atrás, a gente consegue de alguma forma, entendeu? Então, voltar para Simão Dias, eu fiquei extremamente abalada. Meus pais perceberam de alguma forma, e aí houve ali realmente uma, digamos assim, uma reorganização das finanças para poder me dar esse dinheirinho para que eu conseguisse fazer o cursinho. Pois bem, fiz um ano de cursinho, reprovada. E não era uma reprovação que, porque eu acho que a reprovação, quando você tem ali o apoio financeiro, né? É uma reprovação que você para e diz, não, tudo bem, meus pais vão me apoiar e eu vou seguir mais um ano. Não, aí o meu pai, no auge ali nossa, a gente tá tirando aqui às vezes de comer para estar estudando e você reprovou. Aí ele chegou para mim e disse, você não tem que estudar assim como você estuda, você tem que estudar até sangrar o seu nariz. Eu digo, meu Deus do céu. Como, sabe, ele não entendia, mas eu também entendia o lado dele, né? Eu não criei uma mágoa em cima disso, porque eu entendia o lado dele. Eu disse, gente, ele tá fazendo tanto sacrifício para eu poder estudar, para eu poder fazer o cursinho, que ele quer também que eu faça grandes sacrifícios. Ele me quer fazendo grandes sacrifícios. Quando ele diz assim, sangrar pelo nariz, óbvio que não é para eu ficar estudando, mas é para eu ter aquela força, aquela garra, pegar aquilo e aí foi o último ano, eu fui, de fato, estudei e passei. Quando eu passei tanto aqui quanto na Estadual de Feira de Santana. Fui fazer lá também, tinha uns amigos do cursinho que iam, eu disse, vou também. Fui fui de ônibus para Feira de Santana. Os amigos ficaram no hotel, eu fiquei na rodoviária até o dia amanhecer para poder fazer a matrícula na universidade. Então, já passei por muitos perrengues na minha vida, sabe? O ônibus chegou lá, acho que meia-noite, a universidade abria às 7. E aí, cheguei meia-noite, fiquei ali na rodoviária, acordada, porque não podia ficar dormindo, porque se chegasse alguém. Meu pai dizia muito isso, né? Não durma no ônibus, porque se você dormir no ônibus, vão pegar sua bolsa. Não durma em lugar nenhum que você fique sozinha, porque vão fazer alguma coisa com você. Então, eu lembro que eu ficava ali tomando café e aquela coisa toda.
Aí deu o horário de ir para a faculdade antes mesmo de abrir a Universidade Estadual lá. Eu disse, eu vou antes, fui antes com frio, morrendo de frio. A cidade, na época, estava fazendo um pouco frio e eu fiquei ali, sentadinha no meio-fio, naquele sol que era um sol assim, que era quente por me aquecer, e que era, meu Deus, eu vou me matricular aqui em breve, isso vai mudar, essa coisa toda vai mudar, porque eu estou indo atrás, eu estou correndo atrás de algo que Deus colocou no meu coração. Então, mas não precisei ir para a Feira de Santana, porque passei também aqui na Federal e fui para a Universidade Federal de Sergipe. E foram anos também difíceis, porque de alguma forma eu morava lá de favor na casa da minha tia. Essa minha tia é uma tia que ela é maravilhosa, mas ela tem os problemas ali dela, enfim, questões mal resolvidas do passado. Hoje a gente se dá super bem, não é? Tem gente, pronto, para dar uma noção do que eu passei ali naquele momento. A empregada que trabalhou com ela, acho que há 20 anos, eu cheguei lá, essa menina já estava lá, né, e morava lá, e ela era de Simão Dias. E aí ela saiu de lá e foi para Simão Dias, constituiu família e encontrou minha mãe. Aí perguntou por mim e disse, Carol, como é que tá? Não sei o que. Minha mãe, nossa, Carol tá super bem. Carol é juíza, Carol já foi delegada, Carol... não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela começou a dizer, nossa, que bom. Ah, mas olha, Carol sofreu ali naquela casa. Acho que ela nem olha pra cara de... Aí disse o nome da minha tia, né? Aí eu disse, e você disse, mãe, que não, que eu olho, que eu abraço, que eu acolho e que eu entendo que tudo que ela fez também teve um propósito ali, porque de alguma forma, quando a gente passa por esse deserto, as situações ruins da nossa vida, se a gente tem Deus no nosso coração, elas não são ruins, elas são bênção, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, tudo na minha vida de ruim que eu passei, hoje eu tenho a percepção de forma inteira que tudo aquilo cooperou ao meu favor. Quanto mais ela me maltratava, mais vontade eu tinha de estudar e de sair dali. Então eu dizia, quando eu saí daqui, eu morava em um quartinho, que era um quartinho de empregada. Tinha um banheiro, mas quando alagava, né, Aracaju, quem conhece sabe que quando Aracaju alaga é real oficial, não é? E entrava aquele esgoto pelo banheiro e às vezes subia pelo quarto e eu ficava ali andando em fezes. Era basicamente isso. Era terrível, a situação era terrível. Até hoje ainda a situação dessa rua é essa. A lagoa fica desse jeito. E eu disse, eu vou sair daqui, eu vou ter uma casa maravilhosa do jeito que eu quero. Minha amiga, é força, viu? E estou na minha casa maravilhosa. Eu disse que você ia me fazer chorar. E eu sempre ando com lá em cima aqui. Eu não tô vendo lá em cima aqui. Eu disse que você ia me fazer chorar porque relembrar tudo que eu passei pra chegar onde eu cheguei é difícil. Por isso que hoje, Gerson, tem algo assim, quem me conhece sabe que eu sou muito sincera com relação a isso. E as pessoas, por isso que elas dizem assim, ah, você é muito, muito prática, né? Você é como se você não sentisse, não tá nem aí. Não, sentir eu sinto, mas veja, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade formada. Eu sei o que eu passei para chegar até aqui, né? Eu sei tudo que eu passei. Então não é qualquer coisa que me abala. Então, se não tá dando certo essa situação, tchau, bola pra frente, página virada, vamos para outra situação, né? Vamos catar ali os caquinhos que ficaram, porque de alguma forma não é porque eu passei por tudo isso na minha vida que eu não me magoo com as pessoas. Sim, tem relações ali que eu tive inserida e eu fui profundamente magoada, não é dizer que, tchau, vai, que eu vou seguir sozinha. Não, eu sinto muito por tudo, eu sinto sim, mas veja, não dá, página virada, vamos para a próxima. Diante de Desejo tudo que tudo de você bom, libero passou, perdão. eu entendo, diante de tudo que você passou, pode haver tristeza, pode haver mágoa, mas assim, você sabe o caminho para superar tudo, né? Isso.
E Você assim, sabe sogra. exatamente onde você quer chegar, o que você quer saber, você tem. E Você, nada me você sempre segura. teve isso com muita clareza, né? Sim, e nada me segura, porque é aquela coisa, Deus colocou ali no meu coração, eu vou, porque Ele vai me honrar no final. Eu já passei por situações assim, eu não sei se você lembra, mas de um vídeo meu que viralizou, o da É. leitura da sentença, um vídeo polêmico, não é? Mais de 2 milhões de Eu não visualizações. ia nem perguntar sobre isso, que eu não sabia sobre qual era a situação. E na época teve gente que defendeu, teve gente que criticou. Isso. É, mas fale que depois eu digo meu comentário. É porque assim, internet a gente sabe como é. Assim como a vida, nem todo mundo vai estar ao seu lado, que também não é comum que esteja, né? As pessoas elas são diferentes e cada um tem a percepção diferente do que vê. Mas sim, tiveram elogios e tiveram críticas, críticas por parte ali da advocacia, enfim, de defensores, achando que de alguma forma aquilo poderia interferir no julgamento, quando na verdade o julgamento já estava encerrado. E te contando, e hoje eu posso falar, porque transitou em julgado, então, te contando mais precisamente o que houve ali foi o seguinte: era o segundo julgamento daquele processo. E a decisão foi a mesma, condenação. E eu tinha já a sentença prontinha. Só que o juiz, quando ele sai para dar a sentença, ele fica um tempinho ali no gabinete fazendo a sentença. Quando eu fiquei no meu gabinete com a sentença pronta, eu digo, e agora eu vou ficar aqui fazendo o quê? A sentença está pronta, é a O mesma do primeiro processo tenha anterior. sido anulado, imagina. O processo foi anulado porque o Ministério Público fez uma pergunta ali para o réu e fez uma insinuação sobre o silêncio dele. Na hora a defesa se insurgiu acertadamente e o Ministério Público se retratou e eu constei em ata. Mas isso Pronto. ele fez essa insinuação do silêncio do acusado em alegações, ali no momento dos debates orais. Só que a gente não gravou os debates orais, a gente não tinha o costume de gravar debates orais. A gente grava, porque senão fica muito pesado o vídeo, a gente grava os depoimentos. E a defesa alegou que o Ministério Público usou como argumento de autoridade. Então, quando subiu para o tribunal pediu o vídeo para ver realmente se foi como argumento de autoridade. E E eu não. disse, não tenho vídeo. Em dúbio, pro réu. Na dúvida, acertadamente, vai militar a favor do réu. Então, se ele está dizendo que foi usado contra ele, e a gente não tem como ver se foi ou não, é porque foi contra ele. Então, acertadamente, pediu para refazer o julgamento. E eu estava ali na minha sala e eu disse: a sentença está pronta, porque é a mesma sentença do julgamento anterior, a mesma coisa. E eu disse: aproveitar que o plenário está cheio, né? Eu vou fazer aqui um desabafo sobre essa situação, porque a gente vê muito no interior. A gente vê muito aqui no sertão de Pernambuco essa coisa do feminicídio, da violência contra a mulher. E era uma oportunidade de mostrar para as pessoas o quanto aquilo machuca, dói e destrói a vida, não só da mulher, mas também da pessoa que comete, que está com a vida destruída. Né? Lógico que a gente não vai medir aqui escala de sofrimento. Ah, mas uma morreu. Sim, tudo bem. Mas o outro também não está em uma situação que é legal para ele. Entendeu? Então, assim, são famílias destruídas. E eu fiz aquele desabafo, aquela carta, digamos assim, para a vítima, quando já estava tudo resolvido, quando já estava ali a sentença pronta. E isso gerou muita crítica, Ou seja, mas a parte muita judicial crítica. já tinha acabado, na verdade, né? Tinha encerrado, tinha Encerrado. encerrado. Mas eu sei quem eu sou, Gerson. E eu sei das minhas intenções. Eu acho que o dolo, a gente tem que direcionar a nossa vida com relação ao dolo. Tudo que você for fazer, você tem que se perguntar por que é que eu estou fazendo isso. Você quer fazer para mostrar para o outro que você é melhor? Não faça. Não vai dar certo o seu projeto. Você quer fazer porque você de fato quer ajudar, tem essa vontade, quer transformar vidas? Faça. Porque tudo se move a partir das nossas intenções. Então, a minha intenção ali era o caráter pedagógico. Era mostrar para aquelas pessoas, como várias pessoas na plateia choraram, se emocionaram, e acordar elas para esse mal que é a violência doméstica. Entendeu? Esse era o meu objetivo. E eu tinha muito E em como mente ela se replica. Eu fui defensor em vara de violência doméstica. Fiquei, eu acho que uns 8 meses. Impressionante como, tipo, é um ciclo que vai se repetindo. E você, quando pergunta, a mãe sofreu, a avó. isso. É assim, Sim. é, é-
é impressionante. E outra coisa assim que eu queria dizer sobre esse caso, inclusive eu estava lendo. Veja, às vezes eu acho que tipo nós pensamos totalmente diferente, que a gente já tinha conversado antes. Você é muito religioso, eu sou ateu, mas mais ou menos a gente chega nos mesmos destinos por caminhos diferentes. Me parece isso. E eu estava lendo um livro estou lendo, na verdade, um livro de um cientista, e ele diz bem assim: você entende ou jogou um filme pelos últimos 3 minutos? Então, como é que alguém pode julgar o que você fez ou o que você falou sem conhecer a sua história? Muito provavelmente, se assistir esse vídeo, conhecer a sua história, entender, conhecer melhor você, dificilmente pensaria dessa forma, né? Mas o mundo Exatamente. que a gente vive é esse, né? É do julgamento. Julga um Eu tava conversando com pedacinho. você, eu vou fazer um vídeo sobre uma É, fala de Silas Malafaia, que eu achei terrível, é, né? Um absurdo. E, tipo, mas eu tô minimamente querendo ver, assim, eu já conheço o histórico, né? Do sim, sim, sim. É pastor, um homem público, isso, o todos homem público, conhecem. exatamente, entendeu? E tava perguntando pros colegas o cuidado. Então, assim, tipo, ninguém conhecia a sua vida, ninguém sabia a sua história, né? É, E a gente, tipo, ninguém assiste um filme nos últimos 3 minutos e pensa, então tem a conclusão toda. Não existe isso, né? exatamente. Mas a gente E vive num mundo muito assim, né? E às vezes até e voltando até para concurso, o seu sucesso, né? As pessoas não sabem o que você passou, o que você enfrentou, é, só vê boa. a parte boa agora, né? Eu acho que Mas com tem muito relação ao. disso. No final, eu acho que é uma lição para todo mundo, assim, até da área jurídica, ter Sim, cuidado sim. como Mas com analisar, relação ao né? vídeo, para Hum, concluir, Sim. tiveram muitas críticas, Hum, mas eu sei quem eu sou e eu sei que a hum, internet é esse meio. Então, hum, a vida como ela me forjou foi justamente para saber dessa minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu tenho claro isso. Mas através daquele vídeo eu comecei a sentir algumas dúvidas no meu coração, hum. porque foi muito forte a forma como veio de julgamento mesmo. Você está fazendo isso para se autopromover. Olha o que é que vai acontecer com você. A corregedoria, você vai parar na corregedoria. Você vai receber uma punição e vai se. Odeio xingar, odeio xingar. E eu vou achar bem feito, sabe? E aí eu disse, fã ou hater? Hater, né? É. Não entendi. Que amizade é essa? Que negócio é esse? Sabe? E Mas aí eu pessoas disse, próximas a você? sim, pessoas próximas a mim. E aí eu disse assim, eu não tô conseguindo compreender. Aí foi quando eu tive, através desse vídeo, eu tive uma percepção do macro, de outras situações pequenas que aconteceu a mesma coisa e eu caí naquilo ali. Então, quando aquele vídeo, né, e eu fiquei uma semana sem dormir, literalmente, Gerson, uma semana sem dormir. O ar-condicionado do meu quarto pifou. Meu filho, meu filho meus filhos e meu esposo foram dormir no closet. E eu lembro que era um calor e eu botei um fone de ouvido com louvores para ver se aquilo me dava uma energia. Porque eu estava apavorada, mas eu não estava apavorada pelo vídeo, porque eu não tinha feito nada de errado. Não tinha feito nada de errado. Eu sei quem eu sou. Eu sei a minha intenção com aquele vídeo, não era de autopromoção. A minha intenção com aquele vídeo era pedagógico para aquelas pessoas que estavam ali no momento. Botei como várias coisas que eu fazia, hoje não mais, né? Depois desse vídeo não mais, mas várias coisas que eu fazia ali na magistratura, visitar a cadeia, às vezes uma audiência engraçada eu botava no Instagram e nunca teve problema. Mas depois desse vídeo eu parei. Mas colocou em dúvida ali minha identidade e eu não gostei daquilo. E eu pedi ajuda a Deus. Eu disse, Deus, me ajude, porque veja, o Senhor sabe das minhas intenções. E eu tenho certeza que eu vou sair dessa mais forte, mas eu não estou conseguindo ver onde, como é que isso vai acontecer. E aí, quando a gente. Ô, Julia! Ô, meu amor, o que foi? Foi pro colégio Tão hoje. Ah, depois vai linda! brincar com você. Vai estar na entrevista, viu? Tá bom? Ana,
Ana, pega aqui Juju, Ana. Fecha a portinha, meu amor. Fecha a portinha, por favor. Aqui às vezes também acontece isso. Ana, brincar com Juju, Ana. Eu disse pra você, eu disse bem assim, olha, vamos esperar 10, 12 minutinhos que Marcela vai levar Antes, Juju antes no... quando eu fazia audiência online, né? Hoje É. não dá muito para fazer, mas quando eu fazia audiência online, a Maria Júlia, mamãe, quero fazer cocô. Eu, meu Deus, minha filha, para que no meio da audiência, por favor? Eu, João Paulo, cadê você? Eu tô no meio da audiência. Enfim, mas aí naquele vídeo Juju eu fez audiência pedi, no meu colo já. E ainda dizia, levantava a mão, quero fazer pergunta, papai. Eu disse, não, minha filha, tenha calma. Aí a juíza ria que se acabava. O que é que você quer perguntar? Na época da maravilhosa. pandemia. Já sabe que vai seguir Não, e ela fala, meu pai é a... defensor público. Meu pai é defensor público. Papai, aí ela chega pra mim, papai, você manda na polícia? Aí eu brincando com ela, mando, minha filha, manda na polícia. Aí uma vez ela foi, só interrompendo um instante, a gente vai voltar. Sim, Aí eu, sim. aí eu levei ela pra Itabaiana um dia. Ela disse, eu quero ver seu trabalho, eu queria ver meu trabalho. Eu levei ela pra Itabaiana. Ela foi comigo pra Itabaiana e tinha um menino, é uma questão tipo, que a gente tava tentando resolver extrajudicialmente, né? Que o menino dava muito trabalho pra avó. A mãe abandonou. Ele dava um trabalho terrível pra avó. E minha preocupação é ele começar a se envolver com droga, essas coisas. E a avó não conseguia controlar ele, porque ele já tinha 11, 10, 11 anos. 11, não, 11, 12 anos, eu acho. E ela tinha tipo 80. Não, você não É, tem controle. É tipo, a criança vai começando a ter força e tudo mais. E é, aí, eu tava muito preocupado com isso. E aí, ela chegou pra mim e disse assim: olha, eu não aguento mais. Eu não consigo mais ficar com ele. E assim, não era vó, é, era avó de consideração, né? Na verdade, né? É tipo, sim, ela era sim. a mãe abandonou e ela era a vizinha. Tipo meu pai. Ela era a vizinha. A mãe largou a Pegou. criança e ela pegou e criou. E aí eu disse assim, vamos resolver isso, que tipo, a gente também tem que ter uma sensibilidade para resolver da melhor forma É, possível, porque ele também vai ficar como? E é. aí, já dando muito problema para ela, aí eu chamei a equipe policial, né? E pedi pro rapaz explicar para ele, acho que era o coronel que estava lá, fica no fórum, para explicar para ele o que é que acontece com uma criança que causa problema, pra falar da questão de tipo Sim, ato sim. infracional, mas sobre a visão de quem. Caráter pedagógico. Isso, sobre a visão assim de uma autoridade que ele visse fardado e tudo mais, para ele sentir um pouco isso. E aí ele começou a explicar. E minha filha começou a abrir o olho assim, abrindo o olho, abrindo o olho, abrindo o olho. Porque uma coisa é eu, defensor, um estilo totalmente diferente falando. Outra coisa é um policial. Muda um pouco a forma de falar, né? E eu sabia disso, né? E ele foi falando, explicando, assim, super gentil, mas o estilo é diferente, né? Isso. Minha filha começou a abrir o olho, começou a abrir o olho assim. Aí, aí chegou pra babá em casa depois e disse assim: olha, papai manda na polícia mesmo, viu? Porque o policial deu uma bronca no menino e O pai o chamou o policial menino se para dar bronca e o acabava. policial deu a bronca. E aí, tipo, não, o policial, assim, a equipe lá foi o Getante, super gentis, porque eles incluíram ele em um, em um programa que eles têm de esporte Ah, dele, que de jiu-jitsu, legal. de artes marciais. Que legal. Então, tipo, a gente tipo, disse assim, olha, agora você vai ter que ir toda terça, e toda quinta à tarde, se chegar do colégio, tem que chegar. O pessoal lá, o policial, ficou, se comprometeu na conversa ali, né? Disse assim, a gente vai passar 2 vezes por semana para ver se ele tá realmente voltando para casa cedo. Então, assim, foi uma composição tipo, de instituições, né? Que eu entendo assim extremamente importante, porque, veja, não precisaria ir para um É, caminho judicial, né? E isso. foi resolvido, tipo, entre a defensoria e, muito gentilmente, pelo coronel, pela polícia, que fizeram um trabalho incrível em termos de, tipo, dar essa assistência, ir lá, ver se ele estava, cobrar para ele Nossa, ir e pro. ótima sua sensibilidade, porque É, outro. Ah,
Deixa esse menino aí ir pro ato infracional que a gente interna ele e E resolve. acabou, ia pra esse caminho, É, entendeu? Ia pra esse é, caminho, ia pra esse caminho. é. E resolveu, Perfeito. Que né? bom. Então, Glória a Deus por isso. sim, mas Gente, eu estou dizendo voltando, glória a Deus por isso para um ateu. Mas aqui eu tô percebendo que é um ateu disfarçado. Ele tá meio disfarçado. Ele disfarçado. tá perdido. Acho que eu vou ganhar essa alma para Cristo. Sim, mas Sim, continue, sim. voltando pro vídeo. E aí, aquela semana foi uma semana bem difícil para mim. Eu nunca fui tão exposta na minha vida. Era o Brasil inteiro assistindo aquilo. Eram muitas críticas. E algumas pessoas que, na verdade, depois eu vi que não eram amigos, tentando tirar a paz que eu tinha, porque se tem uma coisa que eu descobri, Gerson, depois que eu comecei a me reconectar com Deus mais intimamente, a partir que começou ano passado, é que a gente consegue ter uma paz que excede todo o entendimento. Então, às vezes, o mundo tá acabando e as pessoas dizem, você não vai fazer nada. Eu digo, eu não, tô em paz. Tô em paz, não vou fazer nada. Tá tudo bem. Então eu tenho essa paz e eu percebi que tiraram a minha paz ali. E aquilo foi muito doloroso para mim, porque eu disse: como é que eu tenho uma paz que é a paz que Deus colocou em mim e uma pessoa que é do mundo, uma pessoa que tá aqui comigo, que tira a minha paz. Então aquilo mexeu muito comigo. Na semana seguinte, não demorou nem uma semana, eu recebi uma homenagem no Tribunal de Justiça de Pernambuco de que só 7 juízas do estado foram homenageadas e eu fui escolhida. E eu fiquei muito emocionada com aquilo, porque eu disse, Deus está me honrando, porque Ele sabe da minha intenção. Quando a sua intenção está, de fato, amparada, conectada com o certo, o honesto, que é Deus, pode ir. As pedras que jogarem em você, pode ir, porque no final ele vai te honrar. Não se distraia. Né? Não se deixa, se gritarem, ei, tá fazendo isso para se aparecer, né? Não se distraia, siga. No final ele vai te mostrar. Então, eu fui homenageada pelo TJPE. Eu fui convidada pela SMAP para publicar um livro, e ali naquela minha fala da publicação do livro, foi uma oportunidade também de trazer essa defesa minha sobre o vídeo, já que vários colegas também me criticaram de forma dura, de forma muito dura. É, eu recebi moção de aplausos de um deputado lá, ainda nem fui pegar, tem que ir lá pegar na Assembleia, lá em Pernambuco. Então, assim, o Profissão Repórter me procurou para fazer uma reportagem sobre um projeto lindo que a gente tem na comarca de acompanhamento de crianças e adolescentes que são testemunhas de violência, porque eu sei que isso se aprende, que isso é um ciclo que a gente precisa romper. Então, a partir do momento que a criança e o adolescente presencia o pai batendo na mãe, e a gente cuida da mãe, e a gente pune o pai e não faz nada com aquelas crianças e com aqueles adolescentes, isso tende a se perpetuar. Então, lá na comarca, a gente também tem essa perspectiva de trabalhar em cima desse jovem, né, desse adolescente, dessa criança, através de acompanhamento psicológico. Então, eu percebi o agir de Deus, que me tranquilizou, dizendo o seguinte: ó, a sua motivação foi sincera, foi correta. Então, independentemente das pedras que jogaram em você, eu estou te honrando agora. Então, a trajetória de concurso, eu costumo dizer que é exatamente isso. Por que é que você quer ser defensor público? Por que é que você quer ser juiz? Por que é que você quer ser promotor? É só bater o subsídio no final do mês? Ah, vai demorar um pouquinho então para você alcançar. O caminho vai ser mais tortuoso porque você ainda não encontrou um propósito. Mas quando você tem essa intencionalidade, né, não, eu tenho esse desejo, eu vou fazer coisas boas, eu vou mudar a minha história. Fazer coisas boas também não é mudar o estado inteiro, não. Dizer, não, eu vou mudar a vida das pessoas. Não, às vezes mudando a da sua família, construindo algo muito melhor, rompendo esse ciclo, né? Eu rompi o ciclo que eu vivi. Meus pais não moram mais no conjunto habitacional que eu vivi a vida inteira. Foi muito triste também dar tchau para minha casa, né? A casa que eu vivi, uma casa tão humilde. Hoje eles moram em um sítio maravilhoso, enfim, eu consegui construir a minha casa linda do jeitinho que eu queria. E Deus tem me honrado cada vez mais, porque cada vez mais eu estou mais intencional. Então, cada vez mais eu consigo me alinhar com o meu propósito. Eu abri o meu próprio curso agora, eu estou há mais de 10 anos nesse mundo do concurso público, desde 2015. Já fui professora de alguns cursinhos,
já tive sociedade com um curso que está aí no mercado, e hoje eu estou abrindo o meu, né? Hum. Junho, final de junho, início de julho ali, a gente fechou para abrir o meu próprio, ter a minha cara, a minha assinatura com relação a isso, a esse encontro, a essa intencionalidade, a ajudar outras pessoas a descobrirem que concurso público é mais um deserto na sua vida, né? É um deserto que você vai atravessar, que não é fácil, que não é uma delícia de se atravessar. Você vai receber muitos nãos. Você vai ter muita reprovação, você vai ter a porta fechada na sua cara de forma que você nem esperava. Você sai daquela prova e diz: Não, essa daqui é minha. Eu passei, essa eu passei. Quando você vê o resultado, não, você não vai entrar aqui. Então você leva uma porta fechada na cara de um jeito que te surpreende, porque a gente tem que compreender que não é só sobre o conhecimento jurídico. É você de fato ter esse alinhamento com o seu propósito, né? Ter esse alinhamento com a sua intenção. As pessoas que hoje a gente de alguma forma compreende que elas sofrem, digamos assim, a gente está vendo aí, não sei nem se eu devo falar isso aqui, né? Como a gente estava conversando aqui no início, tem pessoas que estão usando a fé para se aproveitarem dos outros. É justamente a intencionalidade, né? A Bíblia está lá. A minha intenção é usar ela para, de alguma forma, orientar e melhorar a minha vida e a das pessoas ao meu redor, né? E mostrar como pode ser melhor agir de forma correta, íntegra, respeitando os outros, saindo da sua boca só palavras que realmente edifiquem, que sejam boas, você não se abraçar a nenhuma ofensa, ou você vai pegar aquilo para você ter uma vantagem pessoal em cima daquilo, para você ganhar dinheiro com aquilo, que é a pior coisa que pode existir, eu acho que é essa, é você usar o nome de Deus para essas questões. Então, tudo na nossa vida gira em torno da nossa intenção, do nosso dolo, né? A consciência e vontade. E o concurso público não é diferente. Então, no meu curso, eu trabalho muito isso, sobre você despertar para conhecer o seu propósito e, através do conhecimento, você conseguir a aprovação e, depois da aprovação, você também ter a orientação de como seguir. Porque a magistratura também não é fácil. Nessa questão que eu passei aí, que quase me derrubou, mas que eu estava muito conectada com minha fé. Quem estuda para concurso não, assim, não tem a noção do depois, Isso, do depois. exatamente. É, É difícil, o, é difícil. eu não vou comparar assim porque quem tá no outro lado diz assim, não, mas depois, estando nessa situação, aí tudo fica mais fácil. E eu concordo. E eu concordo, É, porque você tem todos os benefícios, mas não são só os benefícios, tem vários outros aspectos que você vai ter dificuldade, vai ter que lidar, e que quem está nos assistindo só vai saber quando chegar lá. Não adianta a e gente vai ficar saber. também. Você vai saber quando É, chegar. Quando chegar, você vai é. saber. E você vai. Eu acho que tem muito disso que você fala, né? Tipo, é passar por ter a experiência. E deixar Né? lá no passado. Porque tem gente que se agarra àquilo. Eu tive alunos que eles estavam abraçados em reprovações. Eles pegaram as reprovações e botaram assim no colo e começaram sabe, a ninar as reprovações. A se vitimizar. Não porque eu perdi TJ Santa Catarina. Não porque, ai, aquele MP Bahia foi tão trágico para mim. Gente, passou, acabou, vira a página. O passado não é um lugar para a gente estar. O Hum. passado nunca é um lugar para a gente estar. A gente olha para o passado e a gente agradece por tudo que passou e segue. E segue. Deixa lá no passado. Segue sua vida. Não adianta ficar abraçado àquele passado, abraçado àquela ofensa, se fazendo de vítima, porque a vida não flui para quem é vítima. A vida não flui para essas pessoas que estão aí se remoendo. Ai, o que fizeram comigo? Ai, porque aquela prova foi injusta. Ai, porque aquela questão estava errada e a FGV não quis anular. E por causa disso eu perdi. Ok, você perdeu, tchau. Você foi injustiçado, mas Deus te justifica. Vai chegar a sua hora, bola pra frente. Você vai ficar agora ali abraçado com a reprovação. Então, eu nunca fui de abraçar reprovações. Eu perdi muito concurso. Eu perdi concurso para técnico, para analista, isso na faculdade. Hum. Meus colegas, quase todos da sala, passaram para técnico do TJ. Eu não passei.
E eu era uma pessoa esforçada, disciplinada. E eu fiquei horrorizada. Eu disse, eu não passei para técnico, meu Deus. Aí sabe o que foi que eu fiz? Hum. Ao invés de ficar ali, nossa, não passei para técnico. Eu disse, é porque técnico é muito pouco para mim. Eu vou ser delegada de polícia. E aí todo mundo ficava, hã? Hã? Eu disse, é, você é delegada de polícia. No Pra quem sexto não período. entende e não te conhece, fica parecendo arrogância, né? É, mas não é, Eu não é entendi. Não, te arrogância. É conhecendo, tipo assim, é é, tipo mas assim, pra quem não. eu sempre olho o não, assim, não tá dando certo, não é isso que Deus quer pra mim. Ele tem coisas Perfeito. melhores, porque veja, Deus ele não quer coisas ruins, ele não quer coisa pouca. Ele quer grandeza, ele quer coisa boa pra quem coopera, pra quem tá ali amando a ele, seguindo os ensinamentos. Então, quando eu vi que eu não tava passando para analista, que eu tava reprovando em muitos estágios, que eu não tava passando para técnico, eu disse, não é isso que Deus quer pra mim. Sabe por quê? Porque, veja, eu posso me acomodar e eu também não quero isso pra sempre, porque eu quero ser promotora, eu queria ser promotora de justiça. Aí, na mesma hora, o que foi que eu pensei? Eu preciso passar em alguma carreira que já sirva para eu ter os 3 anos de atividade para poder fazer o concurso do Ministério Público. Foi quando eu fui pesquisar e achei delegado de polícia. Não preciso de experiência na área e vai contar os 3 anos para eu poder passar para Ministério Público. Comecei a estudar para delegada de polícia, passei antes de me formar. Então, eu passei em 2011. Hum. Passei em 2011, 2012 eu me formei. Só que as fases da polícia lá de Minas Gerais são muitas fases, tem até prova oral. Então, eu fiquei um ano inteiro fazendo as fases. O TAF, me preparei para o TAF, exames médicos, fiz a prova oral, não sei como, mas fiz. Dei uma resposta que eu disse, foi Deus aqui. Porque eles me perguntaram exatamente o que é dolo. E a pergunta foi essa, Jéssica. Candidato, o que é dolo? Isso é uma Dolo? pergunta simples, né? Que aí você Aí fica. eu fiquei assim. Dolo é tudo pro direito penal. Não existe direito penal sem dolo. A minha resposta foi essa. Dolo é tudo pro direito penal. Ponto. Minha resposta foi essa. Porque era uma pergunta tão simples e eu não É. tinha aquela técnica, aquele treino de responder prova oral. Eu não tinha aquilo. Eu não fiz, na época não tinha nenhum cursinho, não tinha isso. Quando eu fui fazer prova oral aqui, a gente sempre tava preocupado com as perguntas difíceis. E aí a gente, tipo, vamos botar umas perguntas fáceis pra gente, nós mesmos que estavam treinando, os amigos, né? Que a gente treinou É. junto aqui, não fiz curso fora nada. E disse, vamos botar pergunta fácil, porque aí a gente já não se desespera no treino, né? Aí vinha a pergunta fácil, conceitue o que é crime. Aí eu olhava Pronto. assim, não sabia responder. Como assim? Crime? Crime é tudo ali no direito penal. Tem que ter crime. É tudo. A melhor pergunta difícil. É, é. Mas aí como é É, impressionante assim, a importância do treino, né? isso, aí eu passei na oral, passei no exame, no teste físico, fui passando. Em 2013, então eu formei em 2012, em 2013 eu fui nomeada, e aí fui para Minas, né? Eu e meu, à época namorado, meu hoje esposo, a gente foi para Minas. Ele abandonou em Sergipe o concurso que ele tinha, que era bombeiro, e foi embora comigo. Acreditou nesse sonho aí, foi embora comigo. E lá eu continuei estudando para fazer MP. Fui fazer MP Bahia, passei na primeira fase, me decepcionei na segunda fase. Mas foi aquela coisa, eu fui fazer a segunda fase e eu tirei uma nota boa em penal, processo penal, naquelas. E quando chegou em difusos e coletivos, a minha nota ela baixou. Ela ficou ali, faltava alguns décimos para eu conseguir a média. E eu olhei assim para aquilo e eu não gostei de fazer aquela prova de difusos e coletivos. Eu não gostei, eu não gostei. E quando eu percebi aquela nota, muitos colegas ali nos grupos de WhatsApp diziam: recorra, que você vai conseguir, recorra, porque falta pouco, você vai conseguir. E eu olhei e disse: mas eu não gostei de fazer essa prova. Então, veja, eu não vou recorrer, sabe por quê? Deus não quer não que eu seja promotora. Sabe por quê? Porque eu não gostei de fazer, eu não gosto desse negócio de difuso coletivo, eu não gosto disso. E o MP é isso. Não gostei daquele negócio de plano de saúde, não, não gostei, não gostei, eu não gostei, sinceramente, de fazer aquela prova. Então eu desisti do concurso, eu não recorri. E foi quando surgiu TJ Pernambuco. E eu fui fazer e Agora passei. é interessante, porque tudo que você está me falando,
vai se alinhando com os seus propósitos, eu não sei muito explicar, Mas eu sei mas eu explicar. entendo exatamente você, mas sem saber explicar nada. Porque geralmente quem vem aqui, as pessoas falam, eu digo assim, ah, então você quis dizer isso aqui, a pessoa, é exatamente isso, Jess. Você fala, eu entendo tudo, mas eu não consigo explicar nada. Meu amor, ninguém explica Deus. Ninguém explica. Não vai ser você que vai explicar, mas eu consigo explicar o meu lado porque eu sempre conversei muito. Então eu sempre fui de ajoelhar e conversar. Deus, ó, tá acontecendo isso na minha vida, eu não tô sem saber o que fazer. Então, eu ajoelhei naquele momento, eu ajoelhava na minha cama lá em Minas Gerais, e eu disse, meu Deus, veja, essa prova aqui por poucos décimos eu não passei, mas o Senhor sabe que eu não fiquei feliz em fazer essa prova, eu me senti desconfortável fazendo essa prova de difusos e coletivos. Talvez se eu for para o Ministério Público, eu não gosto tanto assim, não sei o que. Não sei o que. E ali eu me acalmei, eu me tranquilizei e disse, não vou recorrer. Aí meu esposo, você não vai recorrer? Eu falei, não vou recorrer. Vou fazer magistratura de Pernambuco. Passei. Passei, e aí vem o primeiro, digamos assim, o milagre o primeiro. A Polícia Civil já foi um milagre, digamos assim, já foi um milagre, porque muita gente perdeu na prova oral, e eu mesmo dando aquelas respostas que eu não saí de lá acabada, achando que não ia passar, eu passei. Então eu já vejo isso como um milagre. Mas ali na magistratura eu consegui ver de fato a mão de Deus em cima de mim, assim, o favor dele. Por quê? Porque eu passei na objetiva, eu passei na subjetiva, eu passei na sentença, ia para a oral. Só que antes de ir para a oral, tinha inscrição definitiva. E eu não tinha os 3 anos de atividade jurídica. Eu só era delegada há 2 anos. E eu precisava dos 3 anos para me inscrever, você sabe como é, né? Para poder fazer a prova oral. É requisito constitucional, não tem como eu mudar isso. Tive um amigo que E perdeu eu um fiquei muito magistratura nervosa. assim. Oi, magistratura, Perdeu. defensoria não. Eu tenho um amigo que perdeu aqui em Sergipe, ele é daqui de Sergipe. Ah, Perdeu por perdeu causa porque não tinha os disso. 3 anos. Um mês. Então, é exatamente isso, tá, gente? É exatamente isso. Então, eu não tinha, eu só tinha 2 anos. O meu não faltava um mês, não, faltava um ano inteiro. E aí eu lembro que eu fiquei muito triste, de alguma forma, aquilo mexeu comigo, mas eu também lembro do otimismo que eu tinha. Eu disse, não, não é possível, vai dar certo. Eu vou achar um jeito. Deus vai me ajudar. Vai dar certo, vai dar certo. Mandei o WhatsApp no grupo dos aprovados que iam fazer a prova oral e dizia assim, pessoal, veja só, eu ainda não tenho os 3 anos. Vocês conhecem algum advogado em Recife que possa me ajudar? Aí vem aquele silêncio eloquente de um dia, 2 dias. Eu, pessoal, conhece algum advogado que possa me ajudar? Aí um colega disse bem assim: Nossa, você é muito precoce. Deixa esse concurso pra gente, vai atrás de outro. Você tá muito nova, você não tem nem os 3 anos. E ninguém mandou contato nenhum de advogado. Nenhum. Veja. Graças a Deus que aquele colega maravilhoso disse aquilo naquele momento, porque ali, de alguma forma, foi um banho de água fria em mim com relação à racionalidade, ou seja, não tem como, né? Não vai dar certo, vai estudar, você é nova, não tem os 3 anos ainda, mas abriu um caminho para a minha fé. Então, eu novamente botei meu joelhinho no chão, ali naquela cama maravilhosa, e eu disse assim: Meu Deus, veja. Eu não tenho os 3 anos, mas o senhor sabe o quanto eu queria esse concurso, o quanto eu queria voltar para casa, era muito distante. Pernambuco é mais perto de Sergipe. Então eu comecei a conversar ali com ele. Eu preciso, eu não sei se é isso que é para mim, porque eu não tenho esses 3 anos, mas eu tô querendo tanto, eu sinto isso no meu coração, eu tô querendo, porque daquela conversa ia vir algo bom para mim, como veio lá no MP, que veio a decisão de não vou continuar. Então eu conversei sinceramente ali, sinceramente, como eu sempre conversava. E aí eu lembro que depois daquilo eu dei plantão lá na delegacia, e no dia seguinte eu liguei para uma amiga minha, Priscila Pri Cortez, não sei se você conhece. Ela foi aprovada na Defensoria de Sergipe, Priscila Cortez, uma amigona minha, maravilhosa. E aí eu Ela não fui tá aqui não, na convidada. defensoria, né? Não, ela tá na lista de aprovados. Na lista de Tá na... aprovados, né? Ela tá É, perto? Qual é a posição dela? Ah, eu não sei. Eu não sei qual a Me posição diga, dela. pra gente ver, saber onde é que ela tá. E aí eu fui confidenciar com ela. Eu disse, Hum. Pri, veja, tô chateada, não sei como é que vai ser, não sei o que, não sei o que. E Priscila disse bem assim, ô Carol. Aí veja como são as coisas de Deus. Ô Carol, Carolzinha, né? Que ela chama Carolzinha. Ô Carolzinha, eu acho que Márcio Lima colocou seu nome em algumas peças. Como assim? Porque eu passei na OAB no 10º período.
Uhum. Quando a gente formou, eu paguei a OAB, mas eu fiquei aquele um ano com a minha OAB ativa, mas sem advogar, porque eu estava fazendo as fases do concurso, não é? Então eu disse, Priscila, pelo amor de Deus, não brinque com isso, não. Eu me arrepio até hoje. Não brinque com isso. Ela fez, eu acho. Não é certeza, eu acho. Porque eu acho que ele colocou o meu nome, colocou o de Kathleen, o das meninas. Eu vou ligar pra ele agora. Desliguei o telefone. Ela me mandou o contato dele. Eu liguei pra ele e disse, Márcio, tá acontecendo isso na minha vida. Você colocou meu nome em alguma peça? Ele coloquei. Aí eu, Márcio, em quantas? Porque eu precisava de Eu no cinco mínimo, né? durante No um 5. ano, né? Eu, Márcio, em quantas? Ele, Carolzinha, não vou saber dizer agora, mas foram poucas, viu? Foi bem pouquinho. Foi uma. Ele, rapaz, eu não lembro não. Aí o Márcio, você pode olhar isso pra mim? Aí ele disse, essa semana eu tô muito ocupada aqui no escritório, mas semana que vem eu olho, pode ser. Aí veja, eu tô precisando do favor da pessoa. Eu vou dizer, não, não pode ser não, olha agora. Eu disse, Márcio, tudo bem, mas você olha mesmo semana que vem, já na segunda-feira. Aí ele, olha. Gerson foi a semana inteira com o joelhinho no chão e dizendo: Deus, me mostra o caminho. Eu sei que o Senhor pode tudo. O Senhor pode tudo. O Senhor pode mudar tudo que o Senhor quiser. O Senhor usa pessoas para mudar o destino das outras. Então, me mostre. Me mostre o caminho. Me mostre. É para eu ser juiz em Pernambuco ou não? Me mostre o caminho. Na segunda, eu liguei para Márcio. Márcio, desculpa tá ligando tão cedo, mas e aí? E era muito cedo. Ele, Carolzinha, veja, eu, né, ainda tô aqui no escritório, mas não se preocupe não que eu vou dar uma olhada hoje e hoje eu te digo. Aí ele olhou e ele me deu a resposta na segunda. E ele disse assim: foram 5 peças. 5. Jesus, se você consultar no site do TJ, você vai ver que eu não estou mentindo. Deve estar meu nome lá em 5 peças como advogada. Aí eu disse, mas eu preciso saber a data, porque não é um ano de janeiro a dezembro, né? É um ano da data da colação de grau até um ano da colação de grau. E a colação de grau foi início de março. E faltava, tipo Foi assim, aí que 3 ele perdeu, meu dias. amigo. Porque existia na época a questão de, assim, um ano ou um ano civil. Existia essa. Chegou no Supremo, por causa dele. Uns Foi. ministros, não E é, uns decidiram ministros. como o ano, Aí ou o eles ano decidiram civil. como. Não, se fosse o ano civil, ele levava. Ah, decidiram como o ano, que é justamente isso que eu É, falei. É da data da minha colação de grau até um ano da minha colação exatamente. de Se grau. fosse o ano civil, A ele minha levava, ele colação de estava grau dentro. foi em março. Foi exatamente isso. E a última peça que ele colocou meu nome, faltava 3 dias. Foi algo assim, muito pouco, foi 3 dias, quatro, muito pouquíssimos dias. Aí nesse momento eu disse, é meu, TJP é meu, ninguém me tira. Porque veja, isso já é um milagre. Isso é Deus, o favor dele na minha vida. Então, na prova oral, eu estava extremamente nervosa. Muito nervosa. Eu estava muito, muito nervosa. E no momento do meu nervosismo, eu era a segunda do primeiro dia do primeiro bloco, porque era por ordem alfabética. Na minha frente tinha Alfredo e eu era Ana É Carolina. porque E ainda ia Alfredo. pra prova oral, né? Foi a inscrição Isso é definitiva pra de ir pra que prova oral, né? a prova oral, mas eu já estava com a segurança de que Depois de aquele uma concurso dessa, era meu. não, entendi. É meu. Basicamente isso. É, E foi justamente o que eu pensei, o que eu hum. internalizei comigo. Porque eu tava tão nervosa que a mulher da FCC disse assim: Minha filha, a senhora quer ver ali como é que seu colega tá pra ver que é tranquilo? Aí eu quero. Aí ela deixou abrir a porta pra eu olhar. Alfredo lá no meio do plenário ali, né? Que foi no Salão Nobre e tudo. E Alfredo era o primeiro colocado do concurso. E Alfredo tava assim, porque não sei o quê, super à vontade. E aquilo me deixou foi mais nervosa. Aí eu disse, não, não quero olhar mais não. Aí voltei para a Hum. salinha e quando eu me sentei, a oração que eu fiz foi justamente essa. Deus, o Senhor não ia me trazer até aqui, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que passamos juntos, depois de tudo que o Senhor fez para eu chegar até aqui. O Senhor usou Márcio, né? Porque Deus usa pessoas, ele não desce para falar com a gente, não. Ele usa pessoas. Então, o Senhor usou Márcio, o Márcio foi instrumento do Senhor na minha vida. O Senhor não ia fazer isso comigo para chegar aqui e me reprovar. Então, o Senhor tá comigo e eu sei que já deu certo. Me sentei para fazer a prova. Lembro que tinha caído tributário, que era algo que eu odiava, até hoje eu não gosto. Eu rezei. Costumam dizer assim, né, Gerson? As pessoas que têm muita fé costumam dizer assim.
Deus mostra pra gente que não é a gente que está no controle, que é Ele, para cada vez mais a gente ter essa certeza de que não é sobre a gente, é sobre Ele em nossas vidas. Então eu lembro que meu esposo foi comigo para o sorteio de pontos e eu sempre dizia assim: não vai cair tributário, porque tem muitas matérias para cair e tributário não vai cair. E eu odeio tributário. Então não vai cair tributário, vai cair outro, mas não vai cair tributário. Porque tributário era tipo uma eletiva, era um potinho que era tributário, eleitoral, consumidor e ECA. E aí sorteava um e dentro dessa matéria dentro da disciplina sorteava a matéria e as outras eram obrigatórias. Eu ia só sortear o assunto. E quando foi o sorteio daquele, eu sorteei tributário. E ali eu já chorei. Ali eu chorei. Já Em caiu frente à banca tributário, eu que eu achei que não ia estava. cair, não. Você me contando a história, eu disse, não, vai cair tributário, né? Caiu Peguei tributário. tributário. Peguei tributário. Inconstitucional eu peguei Uma ordem aprovação tributária. através Ordem da outra, tributária. né? Inconstitucional eu peguei ordem tributária e econômica. Não bastava só pegar tributário, na disciplina de constitucional foi essa. E eu sentei na banca de tributário, sentei ali no, e a primeira pergunta foi a de tributário, que foi com o Levi, né, o advogado-geral da União, o AGU. E ele me perguntou lá uma coisa e eu não sabia nem para onde ir. E eu só respondi sim, Excelência. E fiquei ali calada. E ele esperando uma argumentação. E na hora que ele olhou para minha cara, ele disse: Mas, doutora. Aí começou a explicar. Hum. Eu não ouvia nada que aquele homem estava falando. Nada. Eu estava olhando para ele fazendo uma oração. Eu estava, meu Deus do céu, o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor fica ao meu lado, me sustente, me guarde, me guie. Eu não tava ouvindo nada que aquele homem tava falando. Não sei se tem isso gravado, mas se tivesse, vai ver, vocês vão ver. Né? Que eu tô lá assim. Aí no final ele termina de falar e aí ele diz assim: a senhora mantém sua resposta? Eu disse: não, excelência. Considerando a explicação, eu retifico e respondo que não é possível. E parei de falar. Aí ele só disse: estou satisfeito. E ele me deu o mínimo que eu precisava para passar. Nas outras eu me saí bem. Ele me deu o mínimo que eu precisava para passar. E se você não E tirou o mínimo no grupo também era assim? Tipo, se não é, tivesse o mínimo no eu grupo, não tava sei se era por reprovado. grupo, não. Acho que era não lembro disso, mas eu fiquei ali com a nota mínima com relação a ele. Hum, Penal eu saí melhor, civil eu saí melhor, mas a dele ficou um negócio. A gente sabia que era ele ali, aquela nota, sabe? hum, A forma como eu organizava também antes, eu acho que é diferente como organiza hoje. E aí, quando saiu o resultado. Antes da prova oral, eu acho que eu estava entre os 20. Quando saiu o resultado, eu fiquei em 50 e eram 50 vagas. Então eu fui para 50, ou seja, eu caí por conta dessa caída de tributário, mas Deus disse assim: gata, é seu. Você vai ser a última colocada, mas você vai estar dentro das vagas, é seu, é direito subjetivo. E aí pronto, e aí foi só realmente agradecer, agradecer e agradecer. E através desse concurso e dessa toda a trajetória que eu tive, eu começo a ver o agir de Deus, a mão dele. E é por isso que eu sempre consulto e sempre peço direcionamento. E as decisões que eu tomo, não existe uma decisão que eu tome, Gerson, uma decisão que eu tome, que eu não diga, Deus, veja, me oriente. Não existe um dia que eu não entre no fórum que eu diga bem assim, Senhor, me dê discernimento conforme o seu espírito. Porque o que eu tô fazendo ali é tá muito difícil. interferindo na vida de outra pessoa. Muito, muito. E é por isso que, assim, e eu fico feliz com isso, porque as pessoas chegam pra mim, e eu acho que é o maior elogio que eu recebo, eu acho, não, eu tenho certeza, né? Tem gente que diz, nossa, você é uma ótima mãe, obrigada. Você é uma esposa maravilhosa, seu marido vive no céu com você, obrigada. Ai, você é uma amiga top, obrigada. Mas nenhum desses. Você é uma juíza linda, maravilhosa, que é humana, né? O povo diz muito isso. Você é uma juíza humana, você abraça, você acolhe. Nenhum elogio desse é tão bom quanto falar assim: você foi instrumento de Deus na minha vida. Você mudou uma situação que eu estava passando. Foi através do que você falou que eu consegui pensar melhor. Foi através do seu conselho que eu tomei uma decisão certa. Então, não existe elogio melhor, né? Até porque quando eu estou sendo uma boa mãe, quando eu estou sendo uma boa esposa, quando eu estou sendo uma boa juíza e uma boa amiga, também é o agir dele sobre mim, né? O agir dele sobre mim. Então, essa conexão minha, ela é muito íntima e eu tenho que confessar uma coisa que eu vou confessar para você abertamente, para todo mundo que está aqui.
que eu falei para o meu esposo e para alguns amigos mais chegados. Me dói muito perceber que desde que eu me batizei, porque eu sempre cresci na igreja católica, eu sempre tive essa conexão com Deus. Quando eu passei na magistratura, eu era da igreja católica, não é? E de um ano para cá, em junho de 2024, eu recebi um convite para ir na Comunidade das Nações. Foi um convite até da minha amiga Jumara, que é juíza, você conhece. Ela me chamou para ir na Comunidade das Nações, que é uma igreja evangélica, e eu fiz, eu vou só para ela me deixar em paz, parar de me convidar. Crente é assim, né? Não vamos na Hum. igreja, vamos na minha igreja, vamos na minha igreja. Inclusive o convite está aí feito, vamos na minha igreja. E aí eu disse, eu vou só para ela parar de me convidar. E eu fui o primeiro dia, eu disse, eu quero vir domingo que vem. E eu fui no outro domingo. E em um ano eu tive essa conexão tão mais íntima com Deus que tudo mudou e ao mesmo tempo nada mudou. Sabe? Alguns amigos, os amigos mais próximos, as pessoas de verdade, meus servidores, eles diziam assim: Nossa, a senhora tá mais calma, não tá mais se estressando. Que antes eu ficava, gente, as metas tem que bater, vamos lá, vamos trabalhar, vamos vir pelo menos no final de semana pra gente dar um gás, isso aqui. E o pessoal dizia assim: Nossa, tá mais calma, mais tranquila, até com o direcionamento das audiências, está tudo muito melhor. Não que fosse ruim, mas tudo está ficando melhor. Só que de algumas poucas pessoas que eu achava, enfim, que eram amigos, mas que percebi através desse comportamento que não são, teve uma crítica assim: Nossa, você agora é crente. Aí eu disse, veja, eu compreendo, porque eu tive muito preconceito e ainda tenho com alguns por muito tempo. Hoje eu consigo discernir até onde foi meu preconceito, até onde vai. Mas eu compreendo isso. Mas a nossa vida é mudança, né? Só que a gente tem que olhar a vida da pessoa. Você não tem que olhar a igreja que a pessoa está indo. Pouco importa a placa. Não importa a placa. Se quando eu estava na católica estava tudo bem. Aí agora que eu me batizei nas águas, que sou da evangélica. Não, porque agora você é crente. Sendo que nada mudou assim em termos de, sabe, de me relacionar. Eu sempre fui uma pessoa de bons relacionamentos. A minha vida está sendo transformada, está sendo restaurada para melhor. Não tem nada de negativo que eu estou trazendo para as pessoas. Então, não importa a placa da igreja que você está entrando. Não importa nem, digamos assim, se você está entrando em alguma igreja, se você tem essa conexão íntima, se você tem esse hábito de ler, de estudar, de ver o que é que Eu tenho Deus essa quer mesma da gente. percepção, que são o que as pessoas fazem desses Então eu fiquei ambientes, né? muito triste assim com isso, só que depois pedindo direcionamento a Deus, né, me ajoelhando, agora não é mais na cama, agora é aqui numa poltronazinha rosa que eu tenho. Então pedindo esse direcionamento é como se Deus estivesse dizendo bem assim, minha filha, veja, tem conversas que eu escuto e você não escuta. Tem lugares que você acha que é para você, mas quando você sai de lá, eu sei o que se passa ali e que você não vê. Então, de alguma forma, eu entendo que tudo isso é o agir de Deus a meu favor. Porque eu estou com minha vida transformada, sempre estive, né? Desde quando eu estava lá pisando, digamos assim, nas fezes, no esgoto ali, quando chovia, que aumentava, a minha vida se transformou. E não era a igreja que eu estava, era a minha conexão com Ele. E agora, ainda mais, porque agora eu tenho um compromisso, que é um compromisso, é o maior compromisso que uma pessoa pode ter na vida, que é a educação dos filhos. Então, agora, ainda mais, eu preciso passar isso para os meus filhos: o que é certo, o que é justo, o que é o amor, o que é o perdão, como é que eles vão andar certinho, sem ser desonesto com ninguém, sem agredir ninguém. Eu, pelo menos na minha É vida, eu isso. acho que é o maior desafio, o que tem mais difícil que eu percebo assim são os filhos, né? Isso. Porque São a herança do é Senhor, uma responsabilidade Jefferson. tão grande e, 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 assim, eu sinto que você nunca tem certeza absoluta que você está fazendo o melhor, né? Isso, Você só eu no confia caso, né? que Eu está peço fazendo de direção. acordo com seus Isso, valores, seus princípios, a vida que você isso. teve. Eu peço direcionamento, faço, mas a gente pede realmente que Deus toque ali o nosso coração nesse momento de educar que é tão difícil. E assim, o que é mais complicado é porque a gente educa, não é? Eu tô aqui educando com afeto, com amor, com carinho,
sem agressões, sem palavrão, porque isso é o que a gente vive em casa, mas a gente sabe que eles vão se relacionar com pessoas que não tiveram a mesma educação. Então, a gente tem que construir nos nossos filhos essa identidade que eu tive, de sempre saber quem eu sou e o que é que está reservado para mim, É o e que você correr falou, né? atrás A base daquilo. familiar, né? Se a base familiar é sólida, tem uma boa Isso, raiz, né? Você não se desvia, né? exatamente. Eu sempre soube Porque o quem mundo eu vai te era, porque os oferecer meus coisa, viu? pais. Oi? O mundo vai te oferecer coisa, viu? Amém, recebo. Não é? Recebo, Senhor. Não, mas assim, vai te oferecer coisa Não, que. eu tô dizendo, Bom, eu pensei em me oferecer coisas boas. é, Não, mas não eu tô falando, vai o mundo vai oferecer oferecer coisas muitas coisas ruins. que vão te desvirtuar Ah, eu para. pensava que era coisas boas pra mim, Ah, que não, eu já tô tô falando dos tendo. filhos, que eles vão crescer, vão se relacionar, e o mundo vai oferecer Sim, tantas mas coisas que não ó, vão ser olha, boas para eles e vão vir disfarçadas, né? olha como é a pessoa otimista. Eu já interpretei como você, direcionando coisas boas pra mim, já tava recebendo e já veio pra mim. O que Mas eu é, não, imagino para é você pra vir pra sempre, mim. não tenho dúvida nenhuma. Mas veja só, na UFES, Universidade Federal de Sergipe, quantas e quantas vezes eu já não vi pessoas, colegas, fumando maconha lá dentro? Quantas e quantas vezes não me ofereceram? Não é? Quantas e quantas vezes a gente foi para festas ali dentro que a droga rolava solta? E veja, é algo realmente de ter essa construção de quem sou eu e o que eu quero para minha vida. E eu estava inserida naquele lugar, estava com aquelas pessoas, sem nenhum preconceito, e dizia: não, obrigada, não quero. Simples. É você ter, que não é fácil, acho Não, que é o maior desafio é esse, é realmente ter para os filhos esse o direcionamento. pertencimento de grupo, né? Isso. Eu lembro que quando eu vim morar em Aracaju, eu ligava muito pro meu pai para perguntar algumas poucas coisas. Pai, tem um churrasquinho aqui na esquina, vai tocar uma bandinha e o pessoal tá querendo ir. Eu posso ir? E aí ele, pode, minha filha, vá, mas chegue cedo. Aí, pai, não sei o quê. Aí teve um dia que ele disse bem assim, minha filha, veja, você não tá morando mais aqui em casa. E não dá pra você ficar me ligando pra tudo, todo lugar que você quer ir, você ficar me pedindo. Vamos fazer o seguinte, imagine se eu vou gostar de te ver naquele lugar. Se eu for gostar, vá. Mas se eu não for gostar, não vá. E aí é isso. Imagine se meu pai ia gostar de me ver fumando maconha. Não ia, não fumei. Imagine se meu pai ia gostar, sabe? Papai também não Então, gosta não, me vejo fumando charuto. Reclama, que não é brincadeira. mas você fuma, né? Pouco, bem pouco. Então a gente vai guiando por essa base familiar que a gente teve, por esse princípio. É, Princípio, valor é algo muito forte. Gerson, eu lembro na primeira vez que o Tribunal de Justiça de Pernambuco pagou umas verbas indenizatórias e o dinheiro caiu na minha conta e eu sou muito alheia a essas coisas, né? Eu não estava vendo o grupo. E aí meu esposo mandou uma mensagem para mim, ele estava no trabalho, ele fez, ei, tem não sei quanto na sua conta. Eu disse, não é meu. Não é meu, vamos ligar para a gerente do banco, não mexa nesse dinheiro, porque a gente vai devolver. Aí ele, vamos. E isso era de noite. Aí eu disse, meu Deus, alguém botou dinheiro na minha conta por engano. E ficou aquela coisa, sabe? Aí ele, não, não sei o quê. Eu disse, não, amanhã a gente liga pra ela. E aí eu fiquei, meu Deus, mas como é que a pessoa ia depositar dinheiro na minha conta por engano? E ele não tinha visto de onde vinha, né? Ele não tinha visto, ele só olhou lá ouviu o o número. saldo. Aí eu olhando os grupos de WhatsApp, aí foi que eu fui abrir os grupos. Aí vi o pessoal comentando, não, porque o tribunal pagou aquilo lá. Aí eu fui para um amigo meu mas chegado a mim, Altino, eu disse, Altino, na minha conta entrou tanto, esse dinheiro é meu, é? Ele Carol, o tribunal pagou isso e aquilo outro. Eu fiz, nossa, que legal. Mas a primeira chave que veio na minha cabeça foi, esse dinheiro não é meu, porque eu não sei de onde vem. Não mexa esse dinheiro que amanhã a gente vai ligar para a gerente do banco. Então, isso é muito de como a gente cresceu. Os Né? Se você princípios e cresce em um valores. lar disfuncional, você diz, nossa, quem depositou por erro que já vou gastar tudo agora, Vou gastar para não logo correr para o risco nem nem. poderem tirar de volta, né? É verdade. É sobre isso a vida. Carol, Carol, E assim, tudo que chega para eu mim é ia com base conversar com nisso. você sobre estudo, concurso, mas eu acho que a nossa conversa é sobre isso mesmo. Não tem por que ir para outro caminho, porque eu acho que pela sua história de vida, isso que foram as características e os elementos determinantes para você chegar onde você chegou. Eu acredito que é exatamente isso. Quem assistir vai ajudar. Talvez eu possa colocar o estudo e a técnica como, sei lá, 50% e tudo isso que você me falou com os outros 50%.
Isso. Então, teve muita gente aqui que falou sobre técnica, como foi, como estudou, o que era ler. Blá, blá. Eu acredito que se juntar com o que você falou, tem os outros 50%. Já Isso. estou te elegendo como 50% das todas as entrevistas. Obrigada, eu e Deus somos maioria já, tá vendo? Carol, você sabe, Somos assim, maioria. a gente nunca teve contato tão próximo, né? Mas É, pela sua aura, assim, pelo contato, pelo pouco contato que a gente teve, eu não tinha dúvida nenhuma, da pessoa maravilhosa que você é. E minha esposa também não erra. Minha esposa só diz bem assim: eu amo Carol, 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 ah, meu Carol, Deus, Carol, Carol. obrigada. Então, assim, eu gosto tudo dela, eu vejo as coisas da rede social. Eu vou mostrar aqui a sua rede social, tá? Vou Obrigada, mostrar obrigada. aqui Me ajude aí, amigo. os seus cursos. Vai ser o maior prazer para mim divulgar. Me ajude, por favor. Eu não acredito em concorrência, gente. Ao contrário, eu É, acredito que se você ajuda alguém a passar, você tá fazendo um bem. isso, E tá às vezes vendo? alguém precisa de alguma coisa que é com você, às vezes precisa de alguma coisa que é comigo, às vezes precisa de alguma coisa que é com outro. E assim, o grande resultado é do aluno e aparecem pessoas que vão auxiliando nessa É, jornada, nos isso, estudos, no auxílio pessoal, num consolo mental, espiritual, e é a soma desses fatores que faz você progredir e crescer na vida. Então exatamente. eu acho que é exatamente isso. Então não entendo, não vejo você e nem ninguém como um concorrente meu. Não, Por isso não, de que jeito nenhum. É. por isso tem o maior prazer do mundo compartilhar aqui seu Instagram. E Ah, depois eu vou dizer as obrigada. lições. Tá aqui seu Instagram, Ana Carolina, Ah, juíza de direito, fotos maravilhosas aqui. E nossa, ela eu fez um book. Ela fez um book para é lançar o curso dela. maravilhoso. Eu achei Ah, aqui esse, incrível esse esse último dia, vídeo seu Gerson. aqui. É sobre quem você deve estar junto, quem você deve se afastar, a É, importância de quem. Recomendo todo mundo que assista. E aqui estão, se não me engano, os seus é o cursos. curso, Então, é o link para o curso, recomendo de isso. coração que entre no seu Instagram, que é Ah, obrigada. Profa, profa, underline, Carol underline, Santana. Carolina, Carol Santana. Carol Santana, E é. aqui vejam seus contatos, curso do Enan, formulário para inscrição, seu canal do YouTube. É, no canal tem aula, uma aula bônus para as pessoas verem como é que funciona essa resolução de questões, né? Realmente é questão por questão, item por item. E eu dou uma mini aula, digamos assim, do assunto que foi cobrado pela FGV. E no final eu trago sempre esse direcionamento, esse posicionamento de como são exercícios diários que a gente tem que fazer. Então, assim. Algo básico que eu sempre dizia para os meus alunos de prova oral, quando eu fazia encontros com relação à prova oral, eu dizia, ó, vamos tentar ficar essa semaninha sem reclamar de nada. Faça um teste. Não sei se você é uma pessoa reclamona, Gerson, mas faça um teste e fique uma semana sem reclamar. Quando você tiver alguma coisa para reclamar, agradeça por aquilo que você vai reclamar. Por exemplo, Isso é um eu princípio na estou. minha vida, Carol. Pronto, perfeito. Então você está É um no princípio caminho que na eu minha tô. vida, assim, reclamar resolve o quê? Nada. Então tudo que não Nada. resolve, não faça. Tô no engarrafamento, tem um engarrafamento danado para eu chegar onde eu quero. Eu for reclamar do engarrafamento, eu vou dizer, Eu ligo um não, podcast. obrigada, meu Deus, por esse engarrafamento. Aqui é livramento de algo ruim que podia me acontecer se eu chegasse na hora certa. Então eu vejo tudo tá cooperando a meu favor. Até o engarrafamento, até a queda que eu levo, sabe? Tudo tá sempre cooperando ao meu favor. É tudo o agir de Deus na minha vida. Então, a gente passa por tristeza, sim, por mágoas, por decepções, por traições, por situações que a gente não gostaria de passar. Mas eu também vejo tudo isso como uma bênção, porque eu saio desses desertos muito mais forte do que eu entrei. E se eu estou saindo mais forte, é porque tem algo ainda mais poderoso para eu fazer. Eu consigo ver ali no fórum as pessoas, quando elas me procuram, mães com filhos que antes agrediam elas, e de repente eu chamo mesmo para conversar, e a gente tem uma conversa, tem um diálogo, e eu dou aquela dura que foge um pouco a minha atribuição, que eu digo, olha, mas se tocar uma mão nela, vai ficar preso um tempão.
veja, não vai ficar preso um tempão, mas eu digo que vai para ver se ele. E eu vejo aquela vida transformada. E teve um último caso, inclusive, só porque eu achei bem marcante esse, que aquele menino, ele só precisava de colo. A mãe chegou para mim, um jovem de 21 anos, a mãe chegou para mim e eu disse, eu não consigo compreender esse comportamento dele. Eu dizendo a ela disse, não, porque final de semana ele sai para beber, e quando ele bebe, como ele toma remédio controlado, ele endoida. Aí eu chamei ele e disse bem assim: você se compromete a todas as vezes que você tiver vontade de beber, você chamar a sua mãe, contar pra ela que tá com vontade de beber e juntos irem fazer algo diferente? Aí ele sim, me comprometo. Aí eu, tá, tudo bem, então vamos fazer isso. E eu já recebi essa mãe e esse filho três vezes depois dessa. E ela disse, e teve uma das vezes que ela disse assim: ele tá querendo dormir comigo. Eu fiz, deixe. Ele quer colo, dê. Durma com ele, abrace ele, beije seu filho. Sente no sofá e coloque ele no seu colo e vá assistir televisão. O último encontro que a gente teve, Gerson, depois que eles saíram, eu me emocionei profundamente. Eu disse, Deus, se a magistratura foi para isso, já cumpriu o meu papel. Porque você muda a vida das É o que você pessoas. falou, você foi um instrumento, né? Na vida de alguém, né? Na verdade, isso, na verdade, não fui eu que mudei, mas fui o instrumento ali naquele momento. Então, se isso aqui já valeu, sabe? E de tantas outras e outras coisas que eu vejo, então eu só tenho a agradecer. A gente tá certo nesse caminho da gratidão. Da nossa boca não deve sair nada que seja para amaldiçoar ninguém. Da nossa boca não deve sair nada que seja para criticar de forma com intenção má ninguém. Todo mundo é bom, Gerson. Todo mundo é bom. Aquelas pessoas que de alguma forma se perderam no caminho foi porque se deixaram ali abertos pro mal, né? Então, veja, você chega pra mim e diz, Carol, porque eu sou ateu. Era melhor você dizer, Carol, eu não frequento nenhuma placa de igreja. Eu não entro em nenhuma placa de igreja. Mas a minha base é essa aqui. A minha base é sólida. É, os meus Porque se valores. Mas muita gente fala isso, isso, né? Tipo assim, você. Minha sogra falava muito isso pra mim, tipo assim, olha, é, você não é. Você não é. Você é ateu, não é religioso, não acredita em Deus, mas seus valores são os mesmos. Seus valores são isso, os mesmos. isso. É exatamente Então, isso. Eu brincava também ela com disse, um tá bom, colega seus que valores são diz os mesmos, tá ateu. com minha filha, os valores são É, os mesmos. É tipo, no final, os fundamentos são os mesmos. isso. Carol, olha, eu Mas, queria agradecer demais, assim, nosso bate-papo. Não considero entrevista, é um bate-papo, assim, é, não poderia ser melhor, assim. Eu fiquei obrigada. muito feliz de te entrevistar, bater papo com você. E agora, por fim, eu tenho 10 lições de Carol Santana e eu vou ler como se fosse um resumo do nosso bate-papo e a sua função é Hum, dizer, Gerson, é isso mesmo, tá certo. Se eu, Vamos se eu resumir ver. errado, você complementa ou corrige, tá bom? Vamos Eu ver, vamos anotei lá. 10. hum, Se você for atrás, buscar e se dedicar, sua vida vai mudar. Tá certo essa frase? certíssima. Vamos para a frase número 2. Todas as coisas, boas ou ruins, cooperam a seu favor. Exatamente. Na verdade, isso é uma frase bíblica. Tem um complemento. Sim. Todas as coisas cooperam a favor daqueles que amam o Senhor. Eita. Então, tem um porém nessa frase aí. Todas as coisas cooperam ao seu favor. Pera aí. Desde que você esteja seguindo os princípios e os valores deixados por aquele que é o nosso Pai. Perfeito. Vou Ok? fazer o ajuste final, viu? Não se preocupe, não. Terceiro, não se abrace com suas reprovações. Siga em frente. Perfeito. Quarto, preserve a sua paz. Exatamente. Eu sou bom de síntese, viu? Né? Quinto, hum, eu até não sei o que escrevi. Foi o que eu escrevi aqui, rapaz. Eita! Diz que... Ah, já peguei. Faça o que o seu coração diz e não olhe para o lado.
Não ouça Isso, as críticas. isso, Siga seu caminho. isso. Não se Sexto, distraia, né? exato. Sexto, se você tem um propósito, será mais fácil chegar aonde você quer. Exatamente. Sétimo, seja intencional no seu propósito. Oitavo, concurso é um deserto em sua vida. Isso. Nono, você passará por provações e reprovações. É Exatamente. o que vai te provar, né, nesse caminho que é um deserto, né? Isso, isso. E a última que eu achei a frase mais bonita que você falou na nossa conversa toda, apesar de ser um ateu, mas a frase é linda, é maravilhosa. Eu estou conseguindo transformar. Não, a sua frase é linda, a sua frase é linda. E vai ser a frase da capa do YouTube. Se Deus colocou um sonho em seu coração, é porque é seu. Só corra atrás dele, é seu já. Tome Carol, posse dessa vitória, né? exato. Carol, muitíssimo obrigado, viu? Ah, Muitíssimo eu que obrigado pelo agradeço. bate-papo. Você é uma pessoa iluminada. Pode ter certeza disso. Amém. É, iluminada, Amém. iluminada. Viu? Amém. E o Obrigada. jantar eu vou marcar. É, Você tá em Pernambuco, né? Hum. todo final de semana eu tô em Sergipe. Todo final de semana eu tô em Todo final de Sergipe. semana. Sexta eu já tô em Sergipe. Isso, sexta. Então, eu vou combinar com meu pai, se você puder ir esse fim de semana. Ai, Vamos já jantar. aceitei. Sim, tá Vamos vendo, jantar. gente? Vamos jantar Depois com meus botar pais. foto do jantar lá no. É. Pra dizer, olha, foi, teve o jantar. E seu episódio vai sair sem ser essa quarta, na próxima. Carol, muitíssimo obrigado. Pronto. Muitíssimo obrigado mesmo, viu? Obrigada, meu querido. Tudo de bom. Deus abençoe. Depois me manda aqui o endereço, o horário, a localização que eu vou, viu? Não, vai ser ótimo esse jantar. Vai ser maravilhoso. Um Um beijo, minha beijo. amiga. Tchau.